Mais de 1.500 pessoas morreram no Titanic. Mas este vídeo não fala delas, e sim de algo mais estranho: os sobreviventes que depois desapareceram. Estas são as histórias mais estranhas dos sobreviventes do Titanic que desapareceram depois de serem salvos. Número 7. Nem todos os passageiros pobres do Titanic dormiam na terceira classe. Alguns, como Sarah Daniels, de 33 anos de Londres, ficavam com empregadores ricos em cabines luxuosas no convés superior. Sarah era empregada da família Allison, milionários do Canadá. O marido Hudson, a esposa Bess e seus 2 filhos pequenos, Lorraine e Trevor. Hudson fez sua fortuna na corretora da família em Montreal. Nos círculos empresariais, eram chamados de máfia metodista por serem cristãos devotos, mas Hudson, ou Hood, não era criminoso. Ele viajava frequentemente para a Inglaterra e Escócia como conselheiro da British Lumber Corporation, o que o levou a ter papel de destaque na pior história de viagem do mundo. E ele trouxe junto sua equipe doméstica britânica: George Swain, o motorista, Mildred Brown, a cozinheira da família, Alice Cleaver, a babá do bebê Trevor, e Sarah, a camareira de Bess. Hood pagou 151 libras e 16 shillings por uma passagem de primeira classe para a família, cobrindo 3 cabines no convés superior para ele, Bess, filhos, babá Alice e camareira Sarah. Cerca de $23 mil em 2025. As passagens de segunda classe não eram baratas para George e Mildred. Hood pagou entre 13 e 15 libras cada, o que hoje equivale a $1.800 a $2.200. Mas nem todo o dinheiro do mundo pôde protegê-los quando o Titanic colidiu com o iceberg às 23h40 de 14 de abril. A enfermeira Alice pegou Trevor e correu para o bote. Salva-vidas 11. Bess, que passou a noite socializando na primeira classe com a elite dos negócios, entrou em pânico. Ela não sabia onde estavam Alice, Trevor ou Hudson. Ela e a pequena Lorraine, de 2 anos, estavam seguras no bote salva-vidas 6, mas ela não conseguiu partir sem a família, cometendo o maior erro de sua vida. Ela tirou Lorraine do bote e foi procurar o marido e o filho. Disseram que Hudson estava do outro lado do navio, então ela cruzou o convés correndo com Lorraine nos braços. Mas, no caos, com apitos e oficiais gritando, não havia sinal deles. Agora, ela só podia tentar colocar ela e Lorraine em um bote desmontável. Mas, ao tentarem subir, as duas foram arrastadas para a água gelada. Elas morreram, em poucos minutos. O bote salva-vidas 6 saiu com só 24 pessoas, embora pudesse levar 65. Hudson, sem saber que perdera esposa e filha, também foi levado ao Atlântico Norte, onde morreu. Alice e Trevor sobreviveram. Mildred, a cozinheira britânica, também sobreviveu, mesmo tendo se recusado a sair da cama quando o navio bateu no iceberg. Sobre o chofer George, ele tinha um bilhete de classe inferior. Assim, quando citaram seu nome novamente, foi junto com as letras RIP. Assim como Alice, Sarah ignorou o aviso inicial e voltou para a cama após ser alertada sobre a emergência. No entanto, os gritos a fizeram mudar de ideia, e logo ela estava no bote salva-vidas 16, sem acreditar no que via. O bote estava quase pela metade vazio. Mesmo assim, as pessoas estavam sendo deixadas para trás. Após as entrevistas iniciais, seu nome sumiu da história. Sem endereço, fotos, registro de emprego, nada. Nem se sabe ao certo se o verdadeiro nome dela era Sarah Daniels. Seu desaparecimento é uma história interminável, assim como para o próximo sobrevivente. Mas ele apagou propositalmente seu nome das páginas da história. Número 6. Wing Sung Feng, listado como Fang Lang, quando embarcou no 18 anos, nascido na extrema pobreza na China Imperial, ele foi um dos 8 chineses a embarcar em Southampton, Inglaterra. Eles dividiram o bilhete de terceira classe, que custou mais de 56 libras, cerca de $1.300 cada, em 2025. Mas aqueles homens não eram turistas. Viajavam para trabalhar como marinheiros em outro navio ao chegar a Nova York. Eles jamais imaginaram que fariam parte da história. Após o desastre, depoimentos disseram que 4 homens correram para o bote dobrável e se esconderam entre mulheres e crianças. Um oficial disse ter atirado nos homens sem intenção de atingir outros passageiros. 2 morreram, 6 sobreviveram, incluindo Fang Lang. O resgate dele foi a inspiração direta para a personagem Rose no filme Titanic. A passageira da segunda classe, Charlotte Caroline Collier, contou que estava no bote salva-vidas 14 quando o viu deitado de bruços em uma porta na água. Ele não se mexia, ondas geladas passavam por cima dele, seu corpo aparentemente quase congelado. Quando algumas mulheres sugeriram resgatá-lo, o oficial Harold Godfrey Lowe disse: "Qual é o sentido?" Felizmente, ele mudou de ideia e o resgatou.
As mulheres o reanimaram em 5 minutos. Logo, ele já se mexia e falava. O jovem pegou um remo e começou a remar como se sua vida dependesse disso. O oficial Low reconheceu que o pequeno pestinha poderia ser útil em Nova York. Os sobreviventes chineses foram detidos pela imigração dos Estados Unidos. Os chineses estavam proibidos de entrar nos Estados Unidos pelo Ato de Exclusão Chinesa, mas logo puderam seguir para Cuba. Os nomes dos homens foram difamados na mídia dos Estados Unidos numa época de sentimento anti-chinês desenfreado. Os jornais os chamavam de criaturas que egoisticamente entraram nos botes salva-vidas, alguns até vestidos de mulher. Nem tudo era verdade, mas a vergonha levou Fang Lang e seus amigos a manterem a história do Titanic em segredo. Nenhum deles foi ouvido por décadas. E então, no século 21º, a história de Fang Lang, na verdade Wing Sung Feng, voltou à tona. Feng passou 6 anos após o desastre como carregador de frutas no Caribe e depois trabalhando em navios que saíam da França. Em 1920, ele imigrou para os Estados Unidos, abriu uma lavanderia em Chicago e depois foi garçom em Milwaukee. Ele se tornou cidadão americano em 1956 e ficou conhecido na comunidade chinesa de Chicago. Nunca falou sobre o Titanic, nem mesmo para a família. Foi quase 2 décadas depois de sua morte em 1986, aos 91 anos, que um de seus filhos fez uma pesquisa online e descobriu que o passageiro, Fang Lang, era na verdade seu pai. Sua história envolve discriminação em um mundo onde pobres eram vistos como inferiores. Por isso, alguns passageiros do Titanic foram trancados atrás de portões com grades quando o navio afundava. É aqui que tudo começa a ficar realmente louco. Número 5. A irlandesa Annie Jane German, de 26 anos, pagou 7 libras e 15 shillings, cerca de $1.300 em 2025, por uma passagem de terceira classe para os Estados Unidos. E para uma mulher na terceira classe, as chances de sobrevivência eram sombrias. Das 179 mulheres, 91 morreram. Foi ainda pior para as crianças. 55 de 80 crianças da terceira classe não sobreviveram. Quanto aos homens, eles estavam praticamente sentenciados à morte. Havia 450 homens na terceira classe e apenas 59 sobreviveram. Para contar a história, Anne foi uma das sortudas. Como outros da classe baixa, ela embarcou no Titanic por uma entrada especial onde verificavam doenças. Sua cabine simples ficava longe dos convéses superiores, onde empresários, socialites e aristocratas aproveitavam banhos turcos e academia moderna. O restaurante à la carte deles servia foie gras, filé mignon e pudim Waldorf. Na terceira classe, eles comiam torta de coelho, pão com manteiga, fumavam cigarros baratos e jogavam dominó. Mesmo que tentassem entrar escondidos, os passageiros da terceira classe não conseguiam passar pelos portões trancados para chegar ao convés. Assim, quando o navio começou a encher de água, eles ficaram presos. Passageiros como Anne corriam pelos corredores tentando achar uma saída. Alguns chegaram ao deck de passeio da segunda classe, onde estavam os botes salva-vidas, mas encontraram grades e trancas. Mulheres protegiam os filhos enquanto homens brigavam. Alguns aceitaram o destino e foram para as cabines morrer, mas Anne não. Quando os portões ainda estavam trancados e os passageiros batiam neles com os punhos, ela escalou por cima e correu até o deck dos botes. Sem tempo para pensar, ela pulou, caiu em um bote salva-vidas e feriu gravemente o estômago. Depois, relatou sentir um chute nas costas. E quando ela olhou para cima, havia um homem olhando fixamente para ela. Talvez ela não fosse bem-vinda naquele bote. Mas então, ouviu um tiro e o homem caiu na água. Alguém, obviamente, estava protegendo ela. Anne foi para a casa da irmã em Massachusetts, após se recuperar no hospital do ferimento no estômago. Depois disso, desapareceu. Ela conheceu um homem de quem os pais não gostavam, afastou-se da família e nem sequer foi ao funeral da mãe. Mas, para uma história de amor que deu errado no Titanic, esta próxima é a melhor. Número 4. A americana Eleanor Genevieve Casabir tinha 36 anos e estava na primeira classe quando sua vida mudou para sempre. Quando ela embarcou no Titanic em 1912, era uma mulher tentando recomeçar. Seu primeiro casamento com Louis Peake, no final da década de 1890, desmoronou quase tão rápido quanto começou. Após o nascimento do filho, Peake virou jogador compulsivo e grande beberrão. Eleanor bordava até tarde para sustentar a casa, enquanto seu marido bebia até desmaiar. Ela pediu o divórcio, ficou com a guarda da criança e prometeu que, da próxima vez, se casaria com um homem com futuro.
Longas horas de costura e a maternidade solo deixaram-na com uma dor constante no braço, mas isso mudou seu destino. Foi assim que ela conheceu o Dr. Henrique Casimir. Casimir era tudo. Pique não era rico, culto ou bem relacionado. Sua mãe vinha da família Steinway Piano. Seu pai era dono de uma empresa farmacêutica. Ele adorava a beleza de Leonora e a chamava de Guinevere. Ela o chamava de Arthur. Ele parecia perfeito. Ao se casarem em 1909, Leonora achou que seus anos de luta haviam terminado. Logo após abrir seu salão de manicure em Nova York, Henrique terminou com ela por outra mulher. Leonora só voltou quando decidiu fechar seu novo negócio e se dedicar totalmente a ele. Eles se mudaram para um luxuoso apartamento no centro de Manhattan, que custava $333 por mês, mais de $10 mil nos dias de hoje. Hoje, o estilo de vida mensal deles era quase $1.000 valor, que hoje seria mais de $30 mil. Porém, o dinheiro não trouxe paz. As discussões aumentaram após Henry perder uma fortuna apostando na bolsa, culpando ganhos obscuros em Wall Street. Eleanor sempre culpava sua imprudência, lembrando que seu primeiro marido também era apostador, mas de outro tipo. Depois vieram os casos extraconjugais. Certa manhã, Eleanor entrou no quarto e encontrou Catarina, uma jovem empregada irlandesa, sorrindo em sua cama. Ela foi demitida na hora. Mais tarde, Eleanor confrontou Catarina, e Catarina confirmou a verdade. Ela e Henrique tinham dormido juntos. Discussões explodiram. Ameaças vieram em seguida. Henrique avisou Eleanor. Ele podia pôr remédios fortes na língua dela enquanto dormia ou interná-la em um asilo. Porém, em 1911 já haviam feito um acordo de separação como parte inocente. Eleanor exigiu $200 mensais de pensão, cerca de $6.500 hoje. Ela não voltaria à pobreza. Seu filho já era adulto e estudava na França. Eleanor estava presente quando soube que Henry parecia gravemente doente. Por isso, ela embarcou no Titanic em Cherburgo em 10 de abril de 1912 para verificar o real estado de saúde do marido. Ela não pretendia viajar novamente no navio mais famoso do mundo, mas o destino a levou até lá. Inicialmente, queria comprar uma passagem modesta de segunda classe com apenas 5 libras. Procurou então o comissário Hugh Walter McElroy. Comovido por suas dificuldades e charme, McElroy a colocou na primeira classe. Ela se viu jantando entre os financistas e poderosos, sentada ao lado do rico corretor de ações americano, Harry Anderson. Eles reclamaram, jantaram e dançaram no Salão Dourado. Eleanor voltara ao luxo, mas o destino ainda não havia acabado com ela. Quando o Titanic bateu no iceberg, ela estava sozinha na cabine. Ela saiu para investigar e logo achou Anderson. McElroy mandou pegarem roupas quentes e coletes salva-vidas. Não houve pânico no início, não até Eleanor retornar à sua cabine e sentir o navio inclinando para frente. Assustada, ela se reuniu com Anderson e foi ao convés dos botes, onde se separaram, mulheres e crianças primeiro. Eleanor desceu no bote salva-vidas 5:0:28 e foi resgatada pelo Carpathia. Sentada, ela ouvia as senhoras comentarem as joias perdidas. Quem apareceu? O Sr. Anderson. O que houve depois com ela exigiria anos de pesquisa. Descobriu-se que ela passou anos em batalhas judiciais com Henry por pensão alimentícia. Ele dizia que ela o arruinou, mas os juízes discordaram. Em 1927, ele passou a pagar $150 por mês a ela, mas depois alegou ruína financeira e reduziu para $50. Mais tarde, deixou-a sem nada antes de morrer. Em 1941, sua fortuna quase se esgotou. Eleanor voltou a costurar dia e noite com o braço machucado, causando agonia constante e foi se perdendo. Nova York, Califórnia, Londres, ressurgindo brevemente em 1958 ao comparecer à estreia em Nova York de A Night to Remember, um filme sobre o Titanic. Depois, ela desapareceu novamente. Não há data de morte confirmada nem obituário. A última informação é que ela vivia em uma pensão barata em Manhattan por volta de 1969 ou 1970, provavelmente falecendo silenciosamente. A família nunca foi informada se houve funeral. Foi algo simples e sem registro. Uma mulher que dançou no salão do Titanic, jantou com capitães da indústria e usou roupas finas. Terminou a vida remendando roupas em um banco de Nova York. Vamos agora para uma das histórias de sobrevivência mais controversas do Titanic, a do único passageiro japonês do navio, número 3, Masabumi Hosono, que falava russo fluentemente e estava trabalhando no país em nome do Ministério dos Transportes do Japão. Na volta ao Japão, ele fez escala em Londres, o que o levou ao Titanic. Quando o navio colidiu com um iceberg, Hosono, de 42 anos, saiu da cabine para investigar.
Como muitos passageiros, ele não achava que o navio afundaria. Foi ao convés dos botes, mas um comissário o mandou sair. O comissário, ao notar a aparência asiática de Hosono, achou que ele era da terceira classe e afirmou que ele não podia estar no convés. Enquanto tudo piorava, Hosono voltou ao convés, pensando que talvez nunca mais visse sua esposa e filhos. Ele ajudou mulheres e crianças a embarcar no bote salva-vidas 13. Enquanto o bote era baixado, ele notou 2 lugares vazios e pulou em um. Hosono desconhecia o protocolo marítimo ocidental. Ele estava apavorado e tomou uma decisão da qual se arrependeria para sempre. Já enrolado em um cobertor no Carpátia, via pessoas chorando ao redor, buscando seus entes queridos. Ele estava tomado pela vergonha, e no Japão, nada era pior para um homem do que viver assim. Sua sobrevivência se tornou um escândalo nacional em uma sociedade ligada às ideias de honra e sacrifício. O único japonês a bordo do Titanic havia feito o impensável. Ele havia sobrevivido. Os jornais o chamaram de covarde que deveria ter morrido com honra, seguindo o código samurai. A imprensa americana também o criticou. Disseram que homens ocidentais corajosos afundaram com o navio, enquanto o clandestino covarde fugiu para um bote salva-vidas. No Japão, Hosono foi submetido ao murahachibu, uma forma de ostracismo social. Cartas de ódio chegavam à sua porta diariamente. Pessoas na rua o abordavam dizendo que ele deveria ter morrido e envergonhado sua nação. Sua história virou tema no ensino médio. Livros didáticos o citavam como exemplo de desonra. Ele viveu envergonhado até morrer em 1939, mesmo depois que a mídia japonesa o citou como exemplo de como um homem não deveria viver bem. Ao menos ele reencontrou a esposa e os 4 filhos, que ainda o amavam, mesmo rejeitado pelo mundo. É uma história triste. O próximo cara passou por algo pior que o Hosono número 2. Para James Forward, marinheiro do Titanic, vida em família nunca fez parte dos planos. Não há registro de seu nascimento, mas acredita-se que ele nasceu em Portsmouth, Inglaterra, em 1884, tendo 27 anos ao conseguir emprego como marinheiro habilitado no Titanic. Com tatuagens de águias, espadas e mulheres no corpo cheio de cicatrizes, James não ligava para convenções. Ele vivia o presente, ficando em uma casa de marinheiros em Southampton quando em terra, mas trabalhava principalmente no mar, recebendo 5 libras por mês, cerca de 930 mil dólares atualmente. Cerca de 76% da tripulação morreu no Titanic, mas James conseguiu um lugar no bote salva-vidas 16. Depois disso, ele desapareceu da história. Pesquisas revelaram que após o Titanic, ele voltou a trabalhar em navios e ficou preso um tempo na Nova Zelândia por uso de linguagem ofensiva. Ele se estabeleceu na Austrália, onde sua vida no mar continuou até 1940, quando, trabalhando no SS Aruna, desapareceu misteriosamente a cerca de 35 quilômetros da costa de Victoria. Marinheiros raramente caem de navios. Ninguém sabia se sua boca suja causou problemas com a tripulação, mas parecia que o velho James pode ter tomado uma decisão drástica sozinho. James sobreviveu ao Titanic, mas sua vida difícil e solitária pode ter cobrado seu preço. Ele partiu como chegou, indesejado, sem amor. E essa próxima passageira, bem, ela teve amor demais. Amor que quase a matou. Uma história triste com um final feliz. Número 1. Elizabeth Ann Wilkinson. Lizzie, para os amigos em Manchester, Inglaterra, tinha 30 anos quando pagou 26 libras, cerca de 5 mil dólares hoje, pela viagem de uma vida no Titanic. Como uma garota da classe trabalhadora da Inglaterra industrial conseguiu pagar uma viagem tão extravagante? Ou, mais importante, por que uma garota da classe trabalhadora iria aos Estados Unidos tendo um marido da mesma classe em casa? Nem tudo era o que parecia. Lizzie havia fugido. Sem filhos com Samuel, ela resolveu tentar a sorte do outro lado do Atlântico com um novo amante. Harry Bartram Faunthorpe era um vendedor de móveis bem-sucedido de Grimsby. Eles embarcaram no Titanic em Southampton como marido e mulher. Lizzie disse às senhoras que estava em lua de mel nas praias da Califórnia. Criada na pobreza, virou mulher de lazer. Quando o navio colidiu com o iceberg, Lizzie temeu pular nos botes salva-vidas frágeis. Porém, ao ouvir de um oficial armado que o medo não era opção, ela pulou. Seu marido falso, Harry, acenou adeus. Jornais ingleses informaram que seu acompanhante, Sr. Faunthorpe, não teve a mesma sorte e afundou com o navio. O corpo foi recuperado depois com cerca de 1.000 dólares em joias. Isso equivale a algo entre 180 mil e 195 mil dólares em 2025. Pelo menos os jornais na Inglaterra a salvaram de uma vergonha eterna ao noticiar que ela estava indo visitar parentes na Filadélfia.
Como muitos sobreviventes, Lizzie ficou semanas em choque, mas não aceitou o sofrimento passivamente. Ela processou a White Star Line por $10 mil pela perda do marido. A Cruz Vermelha Americana revelou sua mentira ao expor que ela se divertia com um amante enquanto o marido chorava em casa, em Manchester. A única coisa que sabemos depois disso é que Samuel a aceitou de volta. Sim, você ouviu direito. Mas se eles viveram felizes para sempre, isso é desconhecido. Agora vá conferir o que aconteceria com seu corpo se você caísse do Titanic na água gelada. Ou clique neste vídeo aqui.